há poder na reconstrução. Amém? Há poder em você reconstruir. É uma mensagem até que na semana passada eu preguei, baseado no texto de Neemias, onde Neemias, ele recebe a informação que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Acontece que Neemias, ele então, após entrar em um estado ali de tristeza, após ter entrado num estado ali de angústia diante do Senhor, ele é comissionado pelo próprio Deus, ele é comissionado a ir reconstruir os muros, a ir reconstruir aquilo que havia sido derrubado, os muros de Jerusalém. Falei e volto a frisar, que naquela época, assim como hoje, quando se coloca muros ao redor de uma propriedade, o que está esperando, igreja? Segurança. Então naquela época, ainda mais, os muros representavam a segurança da cidade. Então as muralhas de Jerusalém, estando todas destruídas, nós chegamos à conclusão que a cidade estava o quê? Vulnerável. E quando Neemias ele chega naquele contexto de destruição, quando Neemias ele chega naquele contexto das muralhas todas ali no chão, ele começa a reconstrução pelas portas. O mais interessante é que Neemias não era pedreiro. Repete comigo: Neemias não era pedreiro. Neemias não era construtor. Neemias não era engenheiro. Sabe o que Neemias era? Neemias era alguém que era o braço direito do rei. Neemias era o copeiro. Neemias era o responsável direto ali pelas coisas do rei. Agora então, por que Deus levanta Neemias, que não era pedreiro, não era engenheiro, não tinha habilidade em reconstrução, para ir reconstruir algo? Porque Deus pega aqueles que não são para transformar histórias. Deus pega aquilo que não é para mudar histórias. Sabe, talvez você entrou nesse culto como algo normal na sua vida, mas eu quero dizer algo ao seu coração nesse momento. Talvez você entrou por aquela porta sendo mais um, mas pode sair como alguém que muda a história da sua família, como alguém que muda a história da sua casa. Quem está aqui comigo? Como alguém que muda a história da sua rua, do seu bairro, como alguém que decidiu tomar a decisão, tomar a postura de alguém que muda a história da sua cidade. Querido e querida, olha só, porque Neemias ele entendeu que a lógica dele não era a lógica terrena, ele havia entendido que a lógica dele era a lógica celestial. Repete comigo: a minha lógica não é a lógica terrena, a minha lógica é a lógica do céu. Vamos de novo: a minha lógica não é a lógica terrena, a minha lógica é a lógica do céu. Ou seja, você não anda por aquilo que você vê aqui na terra, mas por aquilo que você sabe no céu. Então Neemias ele chega na reconstrução, ele chega naquele contexto. Você sabe que ele começou a reconstruir as muralhas pela porta das ovelhas. E naquele contexto, cada porta tinha uma simbologia, cada porta levava um nome. Por quê, pastor? Porque ela atrelava a uma função. A porta das ovelhas era a porta das ovelhas, porque ali entravam as ovelhas, queriam ser entregues a sacrifício. Jesus, ao ser crucificado, quando ele está prestes a ser crucificado, ao entrar em Jerusalém, ele entra pela porta das ovelhas. Para muitos talvez coincidência, para ele um ato profético, porque ele sabia que estava indo ser entregue para que nenhum outro sacrifício pudesse ser feito. Agora, depois da porta das ovelhas, Neemias ele reconstrói a porta dos peixes. A porta dos peixes que entrava o quê? Vamos lá, os peixes, a economia da época. Depois da porta dos peixes, Neemias, ele reconstrói a porta velha. A porta velha por quê? Porque dava para a velha cidade, fazia a separação da nova para a velha. Agora eu quero falar com você essa noite acerca de uma porta que Neemias também reconstruiu, que é a porta do vale. Neemias ele reconstrói a porta do vale. Vamos ver se vocês estão espertos aqui nessa tarde. A porta do vale levava esse nome por quê? Porque dava para o vale. Igreja, você já ouviu alguém ir acampar no vale? No pé da montanha?
Você já viu foto no pé da montanha? Ou quando você abre o seu Instagram, você vê foto no alto da montanha, pegando um pôr do sol lindo e maravilhoso. Ou então um nascer do sol sobre as nuvens. Sabe por quê? Porque no vale ninguém quer ficar. Vale não é um lugar prazeroso. Quando você vai para Jerusalém, você percebe que a geografia da cidade, Jerusalém está no alto. Tem ali o Monte das Oliveiras, existe ali 2 montanhas. A geografia, ela é cheia de montanhas. Então Jerusalém está no alto de um monte que dá de frente para outro monte. Existe ali um vale que precisa ser percorrido para chegar no cume da outra montanha. Assim é comigo e com você. Sabe, a caminhada com Jesus, eu sempre digo isso, é uma caminhada maravilhosa, linda, que te dá acesso a uma vida eterna, mas não significa que você não terá dificuldades, não significa que você não terá afrontas, não significa que você não passará pelo vale. Agora o vale te prepara para a grande vitória. 2 ou 3 pessoas pegaram, o vale te prepara para a grande vitória. Deixa eu te contar mais um segredo, para que você dê um glória a Deus, para que você dê um brado de vitória. O salmista diz o seguinte: mesmo que tu passe pelo vale da sombra da morte, eu ainda estarei com você. Está difícil, está com dificuldade, o Senhor está com você. Passa pelo vale, deixa o vale para trás, abandona. Essa fase é só uma fase na sua vida, não é o ponto final que o Senhor escreveu para a tua história. Olha para a pessoa que está do seu lado, Senhor, ainda não acabou. Ainda não acabou. Agora também Neemias, ele reconstrói a porta das fontes. Alguns anos atrás, saiu uma reportagem que estavam preocupados, porque o Rio São Francisco, um dos principais rios do Brasil, estava secando. Só que quando você pesquisa Rio São Francisco no Google, quando você chega em casa, você dá um Google lá, Rio São Francisco, gente, é muita água, é muita água. Você olha assim, não tem como isso secar. Agora eles perceberam que o nível do rio estava mudando, estava baixando. Quando então foram investigar o porquê que o rio estava baixando, perceberam que as fontes, aonde saía a água inicial, onde brotava a água, que depois dava para o rio, as fontes estavam comprometidas. Veja, em Israel é no deserto. Israel é no meio do deserto. Ter água no deserto já é um milagre ou não é? É um milagre. Agora, quando você percebe ali que existe um rio chamado Jordão, que é muita água, não é pouca água não, é muita água, você percebe o tamanho do milagre que Deus faz naquela geografia. Agora, deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. Em Israel, as fontes do rio Jordão, elas são guardadas pelo exército. As fontes do rio Jordão, o lugar onde a água brota da terra, ela é guardada pelo exército. Neemias, ele reconstrói qual porta, igreja? A porta das fontes. Sabe por quê? Porque nós precisamos guardar as fontes da nossa vida. Nós precisamos guardar aquilo que está dentro do nosso coração. Você precisa guardar os seus princípios, você precisa guardar os seus valores. Não importa o que aconteça, não importa o cenário que você está inserido, não importa o que você está vendo, mas é porque você está guardando as fontes, porque você guarda o seu coração, você entende que é dele que provém tudo que você fala, tudo que você pensa. Então você guarda o seu coração, as 7 chaves, você guarda os princípios, você guarda as palavras, por mais que pareça impossível, por mais que pareça difícil, mas elas estão tão guardadas que 1000 caem ao seu lado, 10.000 caem à sua direita, mas nada te abala. Todo mundo está falando assim: ei, não vai dar certo, para. E você está marchando, você não consegue nem explicar, você só sabe que a sua fé está naquilo que nenhum olho viu e nenhum homem conseguiu pegar, está em Deus. Guarda as fontes. Neemias, ele reconstrói a porta do vale. Repete comigo: porta do vale, porta das fontes.
E ele reconstrói também a porta das águas. A porta das águas que dava para onde? Perceba, que das fontes começa a brotar um rio. Para muitos, ao olhar a fonte, assim, é só um risquinho de água, não vai dar em nada. Agora, muitos olham as fontes e percebem que daquele risco de água pode dar um grande rio. Perceba algo aqui: por aquilo que às vezes você acha não ter nada a ver e compactua, te afasta de você viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Compromete as fontes, que você compromete o rio que está por vir. Compromete as fontes, e você compromete o agir sobrenatural de Deus que já está preparado para você e para sua família. Compromete as fontes, que você compromete aquilo que Deus tem preparado não só para você, mas para a sua genealogia. Compromete as fontes, que você está impedindo o agir de Deus. As fontes, elas começam a jorrar água, e elas formam um rio, amém? Elas formam um rio. Um rio que todo mundo consegue passar, olhar e perceber que ali tem um rio. Agora a fonte é só quem vai investigar. Rio Tietê. Você passa em São Paulo, você percebe que existe um rio ali a quilômetros longe por causa do odor. Rio imundo, sem vida naquele lugar. Mas quando você vai para as fontes, você percebe que aquelas fontes ali, elas são potáveis. Quer que o rio flua? Quer que o sobrenatural do Senhor aconteça na sua vida? Guarde as suas fontes, porque o rio, a água, ela quer passar. Mais do que isso, a Bíblia fala que Jesus, uma certa feita, fala que aquele que beber da água dele, aquele que aceitar ele, nunca mais tornará a ter sede. Permita o agir de Deus na sua vida, e através da sua vida, que você viverá coisas extraordinárias da parte do Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito na sua vida não é para terminar em você, é para ser através de você. Já viu que antes, quando o povo vai querer fazer uma represa no rio, eles têm que provisionar, pensar numa outra alça, porque não tem como travar um rio. Tem como você fazer uma barreira e mudar o curso dele, mas não tem como você bloquear o rio. Por quê? Porque tem muita água. Não tem como bloquear aquilo que Deus quer fazer em pessoas que Ele tem promessa. Não tem como bloquear o milagre de Deus para aqueles que têm promessa. Quem aqui tem promessa da parte do Senhor? Não tem como parar quem tem promessa. Não tem como parar quem é escolhido do Senhor. Não tem como parar quem um dia entendeu que aquele que ressuscitou ao terceiro dia mora e habita no seu coração. Não tem como parar aqueles que entenderam que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o Deus que um dia você aceitou. Não tem como parar aqueles que entenderam que Ele te revestiu de autoridade para pisar sobre as serpentes e sobre escorpiões, para pisar sobre o mal que tem batido a sua porta. Não tem como parar o agir de Deus na sua vida, amém?